Você tolera tudo de quem deveria amá-la porque acredita profundamente que você não tem valor suficiente para exigir respeito e que está completamente sozinha no mundo? Se alguma frase dessa pergunta te tocou profundamente, é porque você está com alguns pilares da sua vida danificados. E eu preciso te dizer que existem três crenças principais, três pilares centrais que fazem parte da vida de todo ser humano. Quer você tenha consciência disso ou não, quer você acredite nisso ou não. E para começar, eu preciso te explicar, né? O que é uma crença? Crença é um pensamento que você aceita como sendo verdadeiro sobre si mesma, sobre os outros ou sobre o mundo. Não é um fato, não é uma interpretação de realidade que você aprendeu em algum momento da vida. É como se você enxergasse a vida através de um filtro, através de um óculos, do qual você acredita que aquilo que você está vendo é profundamente verdadeiro. E as crenças, elas organizam o seu comportamento, a forma como você faz escolhas na vida, a maneira como você age. E você vai agir acreditando que aquelas crenças que você tem como certas são completamente verdadeiras, mesmo que você não esteja consciente disso. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Imagina que duas pessoas estão passando por um momento decisivo. Estão numa empresa e elas vão participar de um processo seletivo. E uma mulher, ela falha numa prova. Ela, na hora de fazer lá o processo seletivo, ela erra uma questão, uma coisa. E daí essa primeira mulher, ela pensa assim, ai, eu sou burra, ai, eu não fiz certo ali. Nossa, ela se martiriza porque ela se sente incompetente, inadequada. Uma segunda mulher, ela erra a mesma questão. Ela errou a mesma coisa. Só que essa segunda mulher, ela pensa assim, puxa, eu não estudei o suficiente para fazer essa prova. Talvez num próximo processo eu precise me preparar melhor. Entenda que é o mesmo fato. O mesmo objetivo das duas, passar num processo seletivo dentro da empresa. Porém, cada uma tem uma interpretação diferente a respeito daquele fato. São duas crenças diferentes, duas formas diferentes de enxergar o mundo. E essas crenças, elas vão levar a comportamentos completamente diferentes na vida delas, na forma como elas agem no dia a dia, nas escolhas que elas fazem. Portanto, vamos lá, como é que funciona uma crença na prática? Vamos imaginar uma cena real. Seu chefe hoje não te cumprimentou, não sorriu para você, imediatamente na sua cabeça você ativa uma crença. Ele está insatisfeito comigo. Meu emprego corre perigo, talvez eu seja demitida. E essa crença, ela vai gerar um sentimento de ansiedade, de medo, de vergonha, de desespero, de angústia. E esse sentimento vai levar você a um comportamento. Ou seja, você vai evitar o chefe, você vai trabalhar nervosa, você não vai conseguir focar bem naquilo que você precisa fazer e a sua qualidade vai cair. O seu trabalho não vai render tanto quanto deveria. Isso fica acontecendo por dias, por semanas. E o seu chefe começa realmente a ficar insatisfeito com você. E daí você acredita piamente, né? Viu? Minha crença estava certa. Só que você não pensa que é a crença, né? Você vai pensar assim, nossa, eu estava certa naquilo que eu pensei. Ela vira uma confirmação. É uma crença que se autoconfirma. É um ciclo que se retroalimenta. E daí você cria a realidade de que a realidade que você está vivendo, na verdade, vai confirmar a sua crença inicial. E é por isso que muitas pessoas ficam presas em padrões de repetição. Simplesmente porque a crença que você está acreditando, ela vira um comportamento que confirma a crença que você tem. E isso vira esse ciclo repetitivo. Faz sentido isso para vocês? O que acontece, né? Como é que esse ciclo de vida, como é que ele se faz na sua vida? Na maioria das vezes, esse ciclo de crenças, ele começa na infância. E ele começa quando algo acontece repetidas vezes. Então, você imagine que uma criança que vive lá, que tem um pai negligente, ou uma criança que foi constantemente criticada, ou uma criança que vive num ambiente caótico. O que a criança vai entender sobre isso que está acontecendo? O cérebro dela ainda não está desenvolvido.
O cérebro dela não vai chegar a uma conclusão racional sobre o que está acontecendo. Ela simplesmente acredita que é ela quem está errada, que é ela que fez algo errado, que é ela que precisa ficar atenta, que é ela que precisa ser mais submissa. E essa conclusão vira uma crença. E essa crença, ela carrega para a vida dela, para a adolescência dela. E agora, quando acontece alguma coisa na adolescência dessa criança, que confirma aquilo que ela viveu na casa dela, ela vai filtrar essa experiência através da crença e vai confirmar a crença que ela tinha. Ou seja, na vida adulta, essa crença está tão profundamente enraizada, ela é tão antiga que você não consegue mais enxergar de onde ela vem, porque ela parece uma verdade absoluta. E muitas mulheres acabam acreditando tão fortemente na crença que elas passam a falar frases como: ah, eu sempre fui assim, essa é a minha natureza, ah, eu sou assim mesmo. Só que simplesmente a verdade não é essa. Eu preciso te dizer, né? Preciso trazer a verdade para você. Na verdade, é uma crença tão antiga, que está tão invisível, só que você acaba acreditando nela profundamente. E essas crenças antigas, elas são chamadas de crenças nucleares. Sabe por que elas são crenças nucleares? Porque elas são a base, a estrutura para as outras crenças que você cria, para as outras crenças que estão sendo construídas, que vão sendo construídas através dessas que você criou anteriormente. E são essas crenças chamadas crenças nucleares que afetam todos os aspectos da sua vida. E sabe qual é a diferença entre as crenças nucleares e as crenças superficiais? É que as crenças nucleares são aquelas que você não consegue dar nome para elas. Como eu disse, elas são as bases, elas são mais antigas, você nem consegue saber que elas existem. Mas as crenças superficiais, elas são aquelas que você consegue nomear. Então, por exemplo, quando você diz assim: ah, eu não sou boa em matemática. Essa é uma crença que é superficial e ela foi criada em algum momento da sua vida onde você não tirou uma boa nota em matemática, onde você identificou que você não gosta de matemática, então você não vai se aplicar tanto. Mas essa crença, ela pode ser identificada, você pode discutir sobre ela, você pode interpretar qual foi o momento em que ela aconteceu. E ela pode ser mudada com mais facilidade. Sabe por quê? Porque você pode pegar um professor, fazer algumas aulas a mais de matemática e passar numa prova de matemática. Você pode ter tido uma vitória acadêmica, mesmo que você tenha não gostado de matemática. Você pode ter pego um professor que foi muito legal, te ensinou algumas técnicas, algumas mágicas lá, e você depois aprendeu a fazer bem feito, mesmo que você não goste da matemática, mesmo que você diga que você não é boa, você consegue dar conta daquilo. Já com as crenças nucleares, o funcionamento é bem diferente. Por quê? Porque você não consegue identificá-las facilmente. Elas estão mais no fundo, elas são mais invisíveis. Elas não vêm de um único evento específico, mas elas vêm de um padrão de eventos que foram sendo repetidos ao longo dos anos, principalmente lá na sua infância. E elas afetam absolutamente tudo na sua vida, não apenas uma área, entende? E elas são mais difíceis de mudar. Por quê? Porque elas não são apenas pensamentos. Elas são pensamentos profundos que geram sentimentos verdadeiros, que estão enraizados, e elas geram muitas vezes sensações corporais que acabam virando a sua identidade. Eu vou trazer aqui alguns exemplos de estrutura de crenças nucleares para ficar mais fácil. Mas antes quero saber aqui se faz sentido isso que eu estou falando para vocês, minhas queridas. Porque vamos imaginar, né, enquanto eu trago os exemplos, vocês vão falando aqui. Vamos imaginar uma mulher que tem a crença nuclear de que ela não se acha, ela não tem valor, né? Que ela acha que ela não tem nenhum valor. E essa crença nuclear, ela vai gerar crenças superficiais em cascata. Ela vai acreditar que ela não é inteligente o suficiente, ela vai acreditar que o trabalho que ela faz não é importante, ela vai acreditar que ela não merece sucesso, ela vai acreditar que a opinião dela não importa, ela vai acreditar que ela precisa trabalhar muitas vezes mais do que os outros para ser reconhecida. Faz sentido isso, né? Isso, né? Ó, já tá falando que é exatamente isso que ela vive. É assim mesmo, são essas crenças que acontecem.
Ó, a Diana está dizendo que ela vive isso também. Então, vou trazer mais exemplos aqui para vocês, ó. Vamos imaginar agora uma mulher que tem uma crença nuclear de que ela não é digna de amor. Essa crença nuclear, ela vai gerar um conjunto completamente diferente de crenças superficiais. Então, por exemplo, ela vai acreditar que ninguém a ama de verdade. Ela vai acreditar que se o seu parceiro a conhecesse completamente, talvez saísse correndo, talvez não quisesse manter o relacionamento com ela, porque ela é uma fraude. Ela vai acreditar que ela não pode colocar limites, que ela não pode falar não para ninguém, porque se ela fizer isso, ela vai ser abandonada. Ela vai acreditar que ela é uma decepção para todas as pessoas. Faz sentido? Faz sentido o que eu estou dizendo? Essas 3 crenças nucleares que eu estou trazendo, gente, elas são as crenças que regem as suas vidas. Elas são crenças, às vezes você tem uma, às vezes você tem 2, às vezes você tem as 3. E elas vão agindo em cada momento específico da sua vida. Eu vou trazer aqui a crença de uma terceira mulher, né? A crença daquela de que ela acredita que ela não pode contar com ninguém. Essa é a crença nuclear que vai gerar outro padrão de crenças superficiais. Então, por exemplo, ela vai acreditar que ela precisa fazer tudo sozinha. Ela vai acreditar que ela não pode pedir ajuda, porque pedir ajuda é demonstrar fraqueza, é demonstrar fragilidade, vulnerabilidade. Ela vai acreditar que ninguém entende o problema dela. Ela vai acreditar que se ela deixa alguém entrar na vida dela, ela vai ser machucada. Ela vai acreditar que relacionamentos são uma prisão. E a mesma pessoa com a mesma crença nuclear, ela pode ter crenças superficiais ligeiramente diferentes. Por quê? Porque isso vai depender da sua história de vida. Mas o padrão, ele é reconhecido, porque você consegue entender quando ele está agindo na sua vida. E por que eu trouxe essas 3 crenças, né? Porque, como eu disse anteriormente, essas 3 crenças, por elas serem as crenças nucleares, elas são a base de tudo. Existem pesquisas atuais dentro da área da psicologia, que descobriram, né, esses pesquisadores, eles descobriram que essas 3 crenças nucleares, elas afetam praticamente todos os seres humanos, independente de serem homens ou mulheres. E elas não são específicas aqui dentro de uma cultura ou de um tipo de pessoa. Elas aparecem em mulheres ricas, em mulheres pobres, em mulheres casadas, em mulheres solteiras, em mulheres de diferentes países, em mulheres de diferentes religiões. As mulheres, elas são mais afetadas por essas crenças do que os homens. Isso não significa que os homens não as tenham. Simplesmente, os homens lidam de uma forma um pouquinho diferente com as coisas que aconteceram. Só isso, mas as crenças acontecem em todos os seres humanos. E é claro que as questões traumáticas que você viveu na sua infância, essas crenças se potencializam ainda mais. Porque você pode até dizer, não, mas eu tive uma infância normal. Isso não significa que você não possa ter uma dessas crenças afetadas na sua vida, mesmo que a sua infância tenha sido normal e que você não tenha vivenciado um trauma, certo? Porque essas 3 crenças, elas estão relacionadas com aquilo que você passou na sua infância. E eu vou trazer então essas 3 crenças aqui. O que elas são? A primeira crença é a crença onde você tem a necessidade de se sentir amada. É a sensação de que você não foi amada na infância. E isso vai gerar a crença do desamor. Ou seja, você vai acreditar que você não é digna de ser amada. É isso que acontece com a crença do desamor. Quando você teve a sensação na sua infância de que você não foi valorizada, de que você não foi vista, de que você não foi aprovada, isso gerou a crença do desvalor. Ou seja, você tem a sensação de que você não tem valor, você não tem competência o suficiente. E a terceira crença, que é a crença do desamparo, ela nasceu quando você vivenciou alguma coisa lá na sua infância, aonde você não pôde contar com as pessoas ao seu redor, você não pôde contar com ninguém. Então, quando essas 3 necessidades, elas não são satisfeitas de forma adequada, na sua infância, você cresce com a sensação de que tem algo errado na sua vida. E de acordo com a crença que foi mais
evidente na sua vida, você vai crescer com aquela dor, com aquela questão. Claro que se você teve uma infância relativamente saudável, como eu disse anteriormente, isso não significa que uma dessas necessidades suas não foi satisfeita. Porque você pode ter tido uma infância saudável, mas você pode ter vivido uma experiência que foi marcante, que estava envolvendo uma dessas crenças nucleares correspondentes, tá certo? E por que a infância ela é tão crítica? Por que é na infância que isso acontece? Porque do 0 aos 7 anos, o cérebro da criança, o cérebro de você quando era criança, ele está vivendo a máxima plasticidade neural. O que significa isso? Ele está se moldando, ele está em desenvolvimento, ele está desenvolvendo estruturas cerebrais para que você possa se adaptar às circunstâncias. E daí, quando a criança, lembre-se que ela é totalmente dependente dos pais para sobrevivência, geralmente é nessa faixa etária, dos 0 aos 7 anos, né? O bebezinho precisa que alguém o alimente, que alguém o dê banho, que alguém troque. E é na sobrevivência que ela é física e emocional. Então, os pais, eles são tidos, os pais ou as pessoas que cuidaram dessa criança, né? Às vezes não foram os pais que cuidaram. Então, a gente vai colocar aqui quem teve esses cuidados primordiais lá na infância. Quem eles são para essa criança? Eles são os deuses. Eles são as pessoas de máxima referência. E aí que está o problema. A criança, ela não consegue discernir de forma adequada os fatos que aconteceram e as interpretações desse fato. Tudo que acontece na vida da criança, ela interpreta como sendo sobre ela mesma. Então, se o pai foi negligente, a criança não vai pensar, nossa, o meu pai ele tem depressão, meu pai está sobrecarregado com alguma coisa. Não, a criança pensa, meu pai não veio me buscar porque eu não sou importante o suficiente. Ou porque eu devo ter feito alguma coisa que eu não sou digna de atenção. Só que a criança não racionaliza isso, ela sente isso, entende? Essa é a diferença. Por isso que a crença ela é tão marcante. Se, por exemplo, uma mãe está constantemente criticando uma criança, você fez isso errado, arruma sua blusa, está toda hora criticando a criança. A criança não vai pensar assim, nossa, minha mãe ela é insegura, ela está transferindo essa insegurança para mim. Não, a criança pensa assim, minha mãe está certa, eu sou inadequada, eu não faço as coisas certas. Não faço as coisas certas. Entenda que esse ambiente caótico e assustador que a criança vive vai passar para ela a percepção de que o mundo é perigoso, de que ninguém pode protegê-la. Ela não vai pensar assim, nossa, os meus pais estão em crise, meus pais estão passando por problema, ou as pessoas com quem eu convivo estão vivendo algo caótico na vida delas. Não, a criança transfere para ela. Então é justamente nesse período crucial, né, da infância que essas crenças são formadas. E por que essas crenças são formadas? Como eu disse, porque o cérebro está nessa máxima plasticidade. E daí, como ele está se desenvolvendo, a criança acredita naquilo que ela está sentindo, naquilo que ela percebe, naquilo que ela tem de referência no corpo dela. E essas crenças ficam o quê? Cristalizadas. Então, se você interiorizou uma dessas crenças quando você tinha 5 anos de idade, né? Seja porque você não foi amada, porque você não foi valorizada, porque você se sentiu desprotegida, hoje, com 40, 50, 60 anos, você está agindo como se você tivesse 5. Só que essas 3 crenças, elas não funcionam isoladamente. Lembra que eu disse, né? Elas às vezes formam uma hierarquia, elas estão conectadas, às vezes num nível muito profundo. Então, por exemplo, a crença de desamparo, que é a crença de que você está sozinha, de que você não pode contar com ninguém, de que você não vai ter ninguém lá se você precisar, ela é a crença primária de que você, quando você se sente sozinha, a sua próxima pergunta é pensar assim, mas o que isso significa para mim? Se eu estou sozinha no mundo, então eu não posso pedir ajuda para ninguém. Ninguém vai me ajudar. Daí, sabe qual é a crença que surge quando você pensa isso? É a crença do desvalor. Porque se ninguém vai me ajudar, se eu não sou digna de ajuda, é porque eu não tenho valor. Porque se eu tivesse valor, alguém teria cuidado de mim. E daí, se você acredita que você está sozinha, que você não tem valor, sabe qual é a conclusão que você chega? De que ninguém pode te amar. Porque se você está sozinha e sem ninguém valor, você não é digna de amor.
Então percebe que você vai criando, você vai se envolvendo nessas crenças de forma cada vez mais profunda. Então por isso que eu disse, você tem as três dentro de você. Você só talvez não tenha, elas talvez trabalhem de forma, uma se destaque mais do que a outra, ou elas vão variando conforme as situações que você vai vivendo. E isso eu não estou falando só de você, estou falando de mim, de você, de todas as pessoas, porque todo mundo tem isso. Mas a partir do momento que você toma consciência, é possível mudar essa realidade. E como é que essas três crenças trabalham juntas, né? Ó, eu já vou avisando, se vocês tiverem alguma dúvida, bota aqui pra mim que eu respondo, tá? Porque eu sei que o conteúdo aqui é profundo, é denso, eu tô tocando em feridas muito profundas. E se você tá assistindo essa live no replay, se você tiver perguntas, me manda também, coloca a pergunta no comentário que eu venho responder pra você, tá bom? Por sinal, eu vou até parar aqui pra dizer o seguinte, por que eu tô fazendo essa live, estou trazendo essas informações? Porque amanhã, quarta-feira, às 19 horas, eu farei uma aula ao vivo, secreta, gratuita, online, para a gente trabalhar exatamente em cima dessas crenças aqui. Porque essas crenças, como eu disse, elas geram a dificuldade de você se posicionar e falar não para as pessoas, geram a culpa que você sente quando você precisa fazer isso, geram a sensação de cobrança e comparação que você tem com os outros, geram essa desidentificação com quem você é, porque você está tão perdida, vivendo papéis dentro da sociedade, que você já não sabe mais quem você é. Então essa aula, ela vai trazer muitos exercícios práticos para você mudar a sua realidade. O link está na bio, mas se você tiver dúvida, me chama no direct, tá certo? Então eu quero trazer aqui agora, mostrar para você, né, como é que essas crenças trabalham juntas e principalmente quais são os comportamentos que você desenvolve no dia a dia que mostram isso, que provam que você está vivenciando esse tipo de crença. Então vamos falar do desamor primeiro. E eu vou trazer um exemplo dentro do relacionamento, tá? Então imagine que você chega em casa, que você está em casa e o seu parceiro ou sua parceira cheguem e eles não te dão um beijo na hora que chegam. E imediatamente, se você tem essa crença do desamor, você já vai ligar um sinal de alerta e vai falar assim, nossa, ele não me ama mais. Eu passei aqui o dia inteiro tentando deixar tudo perfeito, tudo pronto e ele não me ama mais. Você de repente, fez um jantar mais elaborado, você se vestiu mais bonito e ele não te deu atenção. Daí você vai dizer, não me ama mais. Daí se você chega mais perto, tenta um carinho, tenta um afago, tenta uma noite de amor e você é rejeitada, daí você pensa, nossa, mas se eu fosse bonita o suficiente, ele estaria disponível para mim. Se de repente você pega não uma mentira, mas assim, uma frase que não foi adequada ou algo que está desconexo dentro da sua relação, até mesmo uma mentira mesmo, e daí você descobre que seu companheiro ou sua companheira mentiu. Ao invés de você pensar assim, ele me traiu porque ele é sem vergonha ou qualquer coisa do gênero, não, você vai falar, ele me traiu porque ele tá procurando outras mulheres porque eu sou ruim de cama. Ele tá procurando outras mulheres porque eu não sou mais aquela pessoa competente. Você vai trazer a culpa para você. Você vai trazer a responsabilidade disso para você. Você não vai olhar para as coisas de uma forma mais ampla. E talvez você até perdoe essa traição porque você pensa assim, se eu for melhor amante, se eu me esforçar mais, se eu fizer algo diferente, ele vai ficar comigo. Você acredita que você pode ganhar a fidelidade do outro fazendo alguma coisa diferente. Se de repente você está dentro de uma relação que é tóxica, onde ele te trata mal, é mais agressivo, você pensa que você é errada. Ao invés de você sair dessa relação, você tenta entender aquilo que você está fazendo de errado. O que ele pediu que eu não fiz? Como é que eu posso melhorar para que ele não fique tão nervoso? O que eu posso fazer para que eu não seja tão chata? Então, ao invés de você se defender, você pensa que ele tem razão e que você precisa ser mais, mudar o seu comportamento. Ou seja, você se esforça de uma forma para caber e se moldar dentro daquela relação. Faz sentido isso para você? Já dentro de uma relação de amizade, por exemplo, o que acontece? Se uma amiga, por exemplo, chega para você, percebe que você não tá muito legal, alguma coisa assim, você fala, ela pergunta assim, nossa, parece que você não tá muito bem hoje, posso te ajudar de alguma forma? Ao invés de se abrir com a amiga, você vai falar, não, tá tudo certo, não se preocupa. Por quê? Porque você não merecia contar os seus problemas. Você pensa assim, se eu falar alguma coisa para ela, vai ser um peso.
Sabe assim, não vou explicar para ela o que está acontecendo, porque ela não precisa se importar comigo. Só que depois de algumas semanas, se a sua amiga ela não pergunta novamente se você melhorou, se você tá bem, você já vai sentir que ela não te ama. Por quê? Se ela me amasse, ela teria insistido. Se ela me amasse, ela teria perguntado mais vezes se eu realmente precisava de alguma coisa. Ou seja, você oferece apoio para sua amiga sempre que ela precisa, mas quando você precisa, você não aceita o apoio dela e ainda acha que ela deveria ter feito mais. Com a família, por exemplo, imagina que seus pais moram longe e eles vieram ficar uns dias com você. Só que ao invés de ficarem com você, eles estão fazendo passeios, estão fazendo algumas visitas, etc e tal. Daí o que você vai sentir? Meus pais não me amam, porque se realmente me amassem, eles estariam mais disponíveis aqui para mim. Então, a questão não é questionar se os pais amam ou não. Você assume que você não merece sentir esse amor. No trabalho, talvez você fez um trabalho e seu chefe fala assim, nossa, parabéns, seu trabalho ficou ótimo, ficou excelente. Você descarta mentalmente. E às vezes você fala para ele, não, nem ficou tão bem assim. Ou você pensa, não ficou tão bom assim. Ele só está sendo educado. Da próxima vez eu preciso fazer melhor. Por quê? Porque você não consegue internalizar um elogio como sendo algo que confirme que você é amada, que você está sendo valorizada, porque você no fundo acredita que ninguém pode te amar por você ser realmente como é. Isso influencia inclusive na forma como você enxerga o seu corpo. Porque de repente se você está se olhando no espelho e procurando razões pelas quais você não seria amada, o que você vai dizer? Tô gorda, tô velha, tô feia, tenho estrias, tenho celulite, tenho ruga, tenho marquinha, tenho cabelo branco, tenho um monte de coisa. Daí você vai colocar todas essas coisas que você acredita que não são boas e confirma isso dizendo não tô sendo amada o suficiente. Faz sentido isso para você? Tudo isso que eu tô trazendo? Agora eu vou trazer aqui as características comportamentais dentro, né, de algumas situações do dia a dia, de quem tem a crença do desvalor. Né? O que acontece? Uma mulher que tem a crença do desvalor no trabalho, se ela recebe uma nova tarefa, uma nova missão, talvez a primeira reação dela seja assim, não vou conseguir fazer isso. Não sei como é que eu vou fazer isso. Por quê? Não porque realmente ela não consiga, mas porque ela tem uma crença de que ela se acredita incompetente. Então, sabe o que ela vai fazer? Ela vai procrastinar. Ela vai enrolar para fazer aquele trabalho. E quando ela começa a fazer aquele trabalho, ela vai fazer com ansiedade. E ela vai passar horas questionando se cada detalhe ali está correto, se realmente ela está fazendo bem feito, será que ficou bom o suficiente? E se quando ela entregar o trabalho, o chefe elogiar dizendo, tá ótimo, ficou excelente o seu trabalho, de novo ela vai vir com aquela sensação, ele está sendo educado, o trabalho não ficou bom, alguém mais competente teria feito muito melhor do que eu. Dessa vez, sabe o que eu tive? Sorte. Então ela vai colocar a sorte como sendo aquilo que favoreceu que ela conseguisse fazer o trabalho. Ela não vai internalizar o elogio como sendo verdadeiro, porque ela não acredita na competência dela. E daí, por não acreditar na competência, por exemplo, ela pode não se candidatar para uma vaga que está em aberto. Ela pode não querer participar de uma promoção. E se ela for promovida, ela talvez não se ache qualificada o suficiente para ficar naquela vaga. Não se ache qualificado o suficiente para assumir aquele cargo. E isso faz com que às vezes ela não seja promovida realmente, ou que ela nunca tente uma promoção, ou que ela nunca tente uma vaga, porque ela sempre vai acreditar que existem pessoas mais qualificadas do que ela. E quando essas pessoas mais qualificadas, elas assumem essa vaga, ou são promovidas, ou são reconhecidas, ela fica com raiva. Porque não é uma inveja destrutiva, entendeu? Mas é só ela sentindo assim, realmente aquela pessoa é melhor, e dela se diminui ainda mais, tá? Porque a inveja também faz isso, faz com que você se diminua ainda mais, se ache incompetente, mais incompetente. Isso é muito, muito comum acontecer. Já dentro
ainda dentro dessa área profissional, uma pessoa que tem desvalor é uma pessoa que não vai pedir aumento para o chefe, que não vai negociar o valor dela por mais, porque ela pensa assim, eu tenho sorte de ter esse emprego. Se eu pedir mais, ele vai perceber que eu não sou digna desse salário, ele vai querer me demitir, então é melhor eu ficar onde eu tô. Daí ela não coloca isso, ela não vai, como eu falo, não vai bater de frente com ele. E se o chefe, né, se ela for pedir ao chefe, o chefe argumentar alguma coisa com ela vai aceitar menos daquilo que ela queria. Porque ela vai se sentir desvalorizada mesmo. Porque ela já se sente assim. Então não tem problema ela aceitar menos. Provavelmente, mulheres que se sentem desvalorizadas são aquelas que ganham menos, até 30% a menos do que os seus colegas, porque elas não acreditam nas próprias competências, mesmo que elas façam o dobro do trabalho. Mulheres que se sentem desvalorizadas dentro de uma relação de amizade são aquelas mulheres que vão dizer assim, nossa, você, né, a amiga fala, você é tão criativa, e ela vai dizer, não sou criativa, qualquer um faria isso que eu fiz. Ela não aceita o elogio, ela rejeita o elogio, porque a crença que ela tem de não valor faz com que ela entenda de que ela não é capaz disso. Imagina que ela é criativa. Tem tanta gente melhor do que ela. Então ela sempre vai se diminuir, sempre vai se colocar como inferior. E no relacionamento afetivo, ela vai muitas vezes ter relacionamentos muito tóxicos, onde o parceiro a agride, se não fisicamente, verbalmente. É aquele parceiro que vai humilhar, é aquele parceiro que vai dizer, você tá feia, você tá gorda, você não faz nada certo mesmo, você não fez aquilo que você precisava fazer, você não é inteligente, e provavelmente vai te comparar com outras pessoas. E daí, sabe o que você vai fazer? Dentro da relação afetiva, vai acreditar que ele tem razão, que você realmente não é inteligente, que você realmente tá feia, que realmente você precisa se esforçar mais para fazer aquilo que ele quer. Então, é um padrão que vai te minando aos poucos. Já se você tem aquela crença de desamparo, aquela crença de que você, de alguma forma, teve que se virar sozinha, né, na sua vida em algum momento lá na infância, atualmente, dentro de um relacionamento, é aquela pessoa que não vai querer ajuda dentro de casa. Aquele parceiro que tá lá até disponível para ajudar, que quer lavar uma louça, que quer fazer alguma coisa, mas você fala, não precisa, pode deixar que eu dou conta aqui. Não, deixa que eu faço sozinha. E você vai repetir esse padrão dentro do seu trabalho também. Você não vai aceitar a ajuda das pessoas. Sabe por que você não vai aceitar a ajuda das pessoas? Porque aceitar a ajuda das pessoas significa que elas podem não fazer da forma correta. E se elas não fizerem da forma correta, a responsabilidade vai cair sobre você. E daí você vai ser julgada, você vai ser criticada e você não pode com essa crítica. Então você acaba assumindo mais responsabilidade do que realmente deve. Você acaba fazendo coisas que te sobrecarregam, porque você precisa mostrar para os outros que você dá conta, que você é forte, que você consegue. Porque qualquer coisa que ameaça essa sensação de segurança vai te desestabilizar. E você não deixa as pessoas se aproximarem de você porque é perigoso, você não pode confiar em ninguém. Então, se de repente uma amiga viu que você está chorando dentro de um relacionamento de amizade, né? E ela vem e pergunta se está acontecendo alguma coisa, se pode ajudar. Você vai dizer, não, tá tudo bem, não é nada importante. E você não conta os seus problemas para essa amiga. Por quê? Porque significa que se você falar alguma coisa, você vai se colocar numa posição onde você pode ser machucada, onde você vai ser vista como frágil, onde você ela pode usar isso contra você. Porque talvez lá na sua infância tenha sido isso que aconteceu. Você vivenciou uma sensação de traição de alguma forma. E daí você se protege. Então, você acaba, muitas vezes, assumindo um peso e uma responsabilidade além da conta. Só que isso não significa que você não se cansa. Se cansa, sim. Só que você não demonstra isso. E não demonstra, muitas vezes, a ponto disso afetar a sua saúde. Ou seja, você está com uma dor que já vem aí algumas semanas, mas você não se permite ao médico, porque você vai colocar outras prioridades na frente.
outras coisas para fazer. Porque imagina você ir ao médico e admitir para as outras pessoas, vai que o médico te afasta, vai que o médico fala que você não pode trabalhar. Daí você vai mostrar para as outras pessoas que você é vulnerável, que você está frágil, que você precisou de ajuda. E daí você acaba ficando, né, repetindo cada vez mais esse padrão. E essas crenças todas, elas vão fazendo com que você, de alguma forma, se certifique de que aquilo que você acreditou é verdade. E as crenças vão sendo repetidas mesmo, cada vez mais, cada vez mais. E se você tem essa crença de desamparo, provavelmente tem um fator ligado ao dinheiro que também te afeta. Por quê? Porque aonde é que você vai ter estabilidade? Através das finanças. Ou seja, você vai economizar os centavos porque você precisa ser independente. Essa necessidade de independência, ela é muito grande. Mesmo que você ganhe bem, talvez você não gaste às vezes com alguma coisa que seja confortável para você, porque o gastar é como se você estivesse gastando algo que você vai precisar no futuro. Então é melhor você deixar aquilo ali guardado para uma emergência, para quando você realmente necessitar, porque você não vai poder contar com ninguém mesmo. Então entenda que agora que eu falei, né, das 3 crenças e você entendeu como é que é a mecânica delas, você sabe exatamente como você, né, que era uma menininha, uma criança de 5 anos, chegou até aqui hoje, aos 40, 50, 60 anos de idade, ainda esperando que alguém de fora trouxesse aquilo que você precisa, seja através do amor, seja através do valor, seja através do amparo. Mas daí eu preciso ser muito sincera com você, e o meu compromisso aqui sempre é trazer a verdade, mesmo que ela doa, né? E eu preciso dizer, não dá para você ficar colocando a sua vida e aquilo que você deseja na mão dos outros. Porque antes você não sabia disso tudo que nós conversamos aqui. Hoje você já sabe, você não é mais vítima das circunstâncias. Lá quando você era criança, você escolheu agir dessa maneira, né, e se proteger através dessas características como uma forma de não se deixar afetar pelas coisas que aconteciam externamente. Só que essas ferramentas de proteção que você criou, hoje elas viraram uma prisão. Hoje você está presa nisso e isso está te fazendo mal. Porque essa prisão gerou padrões e esses padrões, eles geraram comportamentos, formas de você agir que fazem mal para a sua própria vida. Antes você precisava respeitar aqueles adultos que eram seus pais ou as pessoas que te criaram, porque você precisava deles para sobreviver. Só que hoje você é uma mulher adulta e responsável pela sua própria vida. Então agora que você sabe, o que você precisa fazer? Em primeiro lugar, é nomear essa crença que está operando em cada decisão que você toma. Porque você precisa identificar, é a crença de desamor, é a crença de desvalor, é a crença de desamparo. Porque se você não souber qual delas está mais evidente na sua vida, qual delas está te afetando mais, você não vai conseguir mudar. E depois que você toma consciência, que você dá nome para ela, você vai passar a entender como ela age na sua vida. E quando você entende qual é a mecânica de como ela age na sua vida, você consegue mudar essa realidade. Mas, de novo, eu preciso trazer a verdade aqui para você. A verdade é, mudar é fácil? Não é. Infelizmente não é. Mudar é extremamente desafiador. Mudar é bom e ruim ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque o seu cérebro, tem uma neuroplasticidade muito grande. A gente falou disso no começo da live, né? Então, o que é essa neuroplasticidade? É a capacidade de você se adaptar às mudanças. O cérebro, ele gosta muito de ter essa capacidade de se moldar a uma nova coisa. Porém, ele não gosta do processo de mudança porque mudar gasta energia. E ele quer economizar energia. O nosso cérebro, apesar de estarmos aqui no século XXI,
ele ainda vive de forma primitiva. Ele vive como se nós estivéssemos lá na época das cavernas. Ou seja, ele entende que qualquer mudança é uma ameaça. Por quê? Porque aquilo que você está vivendo no seu dia a dia é uma zona de conforto. Aquilo que você está vivendo no seu dia a dia, mesmo que seja desconfortável, você já está acostumada com aquela rotina. Por isso que mudar um hábito, mudar um padrão, mudar um comportamento é tão desafiador. E daí o que você precisa fazer? Não queira mudar coisas de uma forma gigantesca. Vou mudar tudo. Não é assim que você começa. Você tem que começar com micropassos. É um passinho de cada vez. Então, vamos lá. Como é que você aprendeu a cozinhar? Cozinhando. Precisou da prática. Não dá para você aprender a cozinhar só vendo vídeo ou só vendo uma receita. Você precisa colocar a mão na massa. É a ação, é a atitude. Como é que você aprende a dirigir? Dirigindo. Quando você começou a dirigir, você antes ia lá atrás do ônibus na faixa da direita, bem devagarinho. Daí você foi criando mais autoconfiança e foi para a faixa do meio, até que você foi para a faixa da esquerda. E hoje, quando você dirige no piloto automático. Todas as mudanças da sua vida, elas precisam passar por essas etapas. Você precisa fazer as coisas, num primeiro momento, de uma maneira que é desconfortável. Que você não vai ter muita segurança em fazer, só que você vai ter que insistir. E conforme você vai insistindo nesse pequeno micropasso, você vai conseguindo se sentir mais segura, se sentir mais confortável, até que chega uma hora que aquela mudança ela vira o piloto automático e você já vai fazer de uma forma muito tranquila. Então é isso que acontece quando você precisa fazer uma mudança de comportamento. Então, de novo, não é fácil. Processo terapêutico, processo de mudança de comportamento, processo de mudança de crença é desafiador, não é confortável, não é gostosinho, não é facinho, mas é extremamente possível você mudar. Só que você tem que ter disponibilidade. Disponibilidade para quê? Para ter constância e consistência. Não existe outra maneira de você mudar um comportamento, mudar algo na sua vida que não seja através da constância e da consistência. Como é que você fica uma pessoa mais saudável? Indo na academia e fazendo atividade física. Como é que você fica uma pessoa mais saudável? Mudando a sua alimentação. Só que não adianta você mudar 1, 2, 3 dias e depois eu começo na segunda-feira de novo. Não. Você vai ter que ter constância e consistência, fazer aquilo todos os dias. É um pouquinho por vez. Por que as suas dietas não dão certo? Porque você quer mudar todas as alimentações num único dia. Daí você quer mudar o café da manhã, o almoço, o jantar e já começar com uma dieta restritiva. Seu cérebro não vai permitir que você faça isso. Você tem que começar pequenininho. É uma refeição por dia que você muda. Pelo menos durante uma semana, 15 dias, mantendo só aquela refeição. É só aquela refeição que é saudável. As outras você ainda vai manter o comportamento. Daí depois de uma semana, 15 dias, daí você muda para uma segunda refeição e vai repetir aquilo por mais uma semana, 15 dias, 3 semanas, daí depende de pessoa para pessoa. E depois você instala a última refeição. É assim que a gente muda hábito, é assim que a gente muda comportamento. Não é passe de mágica, não é. Então, para você poder mudar essas crenças que você tem, você precisa identificar isso primeiro. Saber qual é a crença que está profundamente enraizada na sua vida. Saber qual é a crença que está trazendo um maior impacto. E daí avaliar como eu consigo, de alguma maneira, fazer uma alteração nessa crença. É com um pequeno micropasso, é com uma pequena microação. Porque hoje, se você for fazer esse processo de mudança, quando você começa, sabe qual é a sensação que você vai ter? De um vazio. Porque por mais destrutiva que aquela crença fosse, ela ocupava um lugarzinho ali dentro de você. Ela explicava para o mundo a forma como você estava agindo. Ela justificava as suas ações. Ela te mantinha segura dentro daquele padrão conhecido. Só que quando você tira essa crença, quando você abre um espaço, é um espaço em branco. E daí o que acontece no seu cérebro? Nossa, é perigoso. E daí você talvez tenha uma vontadezinha de voltar lá para aquela dor, porque aquela dor já era conhecida. Só que o desconhecido causa o quê? Insegurança, porque você não sabe o que vem depois. Então, a dor do desconhecido, ela é muitas vezes mais amedrontadora do que a dor que você vivia lá antigamente.
Então, você não pode esperar uma salvação externa. Você tem que esperar que dentro desse processo de mudança vai acontecer confusão. Tem dias em que você vai lidar com as situações de uma forma melhor, tem dias que você vai sentir que você está traindo a si mesma, como se você estivesse voltando para o padrão antigo. Tem dias que você vai ter mais força de vontade, mais capacidade de realizar as coisas. Tem dias que você vai ter menos. Então, também se acolher dentro desse processo, o acolhimento aqui não significa que você vai ficar encolhida na cama, né, chorando as pitangas lá por dias seguidos. Não. É entender que existe um processo de aprendizagem. A gente passa por um gráfico de aprendizagem quando a gente está fazendo um processo de mudança. Então, entender que você tem que respeitar os seus limites é preciso também. Faz parte do processo. Né? Se você quiser comer um pedaço de bolo agora e você não tiver como comprar um pedaço de bolo e você tiver que fazer o bolo, você vai ter que separar os ingredientes, misturar os ingredientes, colocar o bolo para assar, esperar no mínimo 1 hora para comer o bolo. Existe um processo. Quando a gente fala de terapia, quando a gente fala de mudança de padrão, de mudança de crença, de comportamento, a gente está falando de um processo. E não é um processo rápido, mas é um processo que precisa começar com alguma coisa. Né? E agora, depois que você vê uma coisa, não dá mais para desver aquilo que você viu. Não dá mais para fingir que não é daquela forma. Então, a partir desse instante, depois de tudo que eu trouxe aqui nessa live, não vai dar mais para você receber um elogio e fazer de conta, por exemplo, que as pessoas estão sendo só educadas. Você vai ter que se perguntar, será que é de verdade mesmo? Ou é a minha crença de que eu não mereço um elogio que está aqui falando na minha mente? Quando alguém chegar para oferecer ajuda para você, você vai ter que parar para questionar. Será que eu estou recusando essa ajuda porque eu realmente não preciso? Ou porque eu ainda estou com a crença de que pedir ajuda é a morte para mim? E de repente chega alguém que fala alguma coisa para você, que faz alguma coisa por você, você vai ter que parar e questionar essa crença. Será que a pessoa não está sendo verdadeira nessa atitude que ela está tendo comigo agora? Ou será que ainda é a minha crença de que eu não posso confiar nas pessoas? Então, a partir desse instante, você pode tomar a sua vida nas mãos e seguir por um caminho onde a sua vida não vai ser mais governada por aquela menina que tinha 5 anos de idade, né? Que vai ser governada pela mulher que você é hoje, com 30, 40, 50, 60, não importa. Porque você agora é a mulher adulta e responsável que vai cuidar daquela menininha de 5 anos. Porque não dá pra gente voltar no tempo. Não dá pra você voltar lá para que os seus pais ou as pessoas que cuidaram de você refaçam aquilo que aconteceu. Cabe a você, nesse instante, dizer, minha menina, sinto muito se você vivenciou tudo isso. Mas a partir de agora eu tô no comando. Eu vou cuidar de você da forma como você merece. E é isso que a gente vai fazer na aula secreta ao vivo e gratuita que eu vou fazer amanhã, às 19 horas. Eu vou trazer vários exercícios práticos para quebrar essas resistências que você tem, para que você possa mudar a forma de agir a partir de agora. O que a gente vai trabalhar na aula secreta amanhã? A sua dificuldade de falar não, a culpa que você sente quando você precisa se posicionar, a necessidade de comparação que você fica o tempo inteiro com as outras pessoas. E principalmente, vamos trabalhar essa questão de você não se enxergar mais, porque você foi perdendo a sua identidade em função dessas máscaras que você foi vestindo para poder ser aceita na sociedade, diante dessas 3 crenças aqui, que são os pilares da sua vida e que te afetam fortemente. Então, dentro da aula, você vai poder vivenciar, né, trabalhar exercícios que vão te trazer essa lucidez para que você comece a colocar em prática coisas na sua vida para mudar a sua realidade. O que você precisa fazer para participar da aula? Clicar no link da bio, fazer a sua inscrição. Se você tiver dificuldade, me chama no direct que eu te mando as informações. A aula é ao vivo, gratuita, online, 19 horas de amanhã, e vai ser uma transformação na sua vida. Então não perde essa oportunidade, porque eu não sei se eu vou fazer essa aula de novo, tá bom? Então, quero agradecer quem está ao vivo aqui comigo, Cláudia, a Isabel, o Oscar, a Rafa, que também veio, a Diana, muitas pessoas que entraram aqui anteriormente, e muito obrigada para quem vai assistir depois. Vou deixar, um beijo no coração e nos vemos na aula amanhã, tá bom? Faça a sua inscrição. Beijo no coração, até mais.